Saudações, colegas profissionais da área de prevenção. Vamos tratar hoje aqui das caldeiras, a NR13, que é a norma da legislação trabalhista e que aborda esse importante equipamento aí de geração de vapor, né? E como algumas pessoas podem pensar, é uma coisa já antiga, né? Mas ainda tem muita aplicação nas nossas unidades aí de produção. Então vamos aí para essa primeira parte. Quando a gente fala de vapor, se lembra logo da Maria Fumaça, né? Lembrando aqui que a primeira estrada de ferro, né, e a primeira locomotiva também aqui do Brasil foi na época do Dom Pedro II, né? O Dom Pedro II era um entusiasta de tecnologia e através aí de um grande negócio aí do Barão de Mauá, se conseguiu trazer para cá. Dizem até que foi o único homem que fez o imperador fazer esforço físico, né, porque ele movimentou uma pá de terra aqui no início, né, da construção dessa estrada de ferro, e ela tinha o objetivo ali de transportar café, essa estrada de ferro, para descer até o Porto de Santos, né, o café produzido ali nessa região ali de São Paulo. Tá? Então a gente vê muito também nos filmes aí do Velho Oeste, né, a Maria Fumaça aí. Então como funciona isso? Na verdade aqui é um motor de combustão externa. Né? Qual é a diferença para o motor de combustão interna que a gente usa hoje? Né? É que a combustão não se dá no fluido de expansão. Então nesse caso aqui a gente está queimando carvão vegetal para aquecer a água gera vapor e esse vapor se expandir em um pistão, em alguns pistões aí, e movimentar as rodas aí dessa máquina, essa locomotiva aí que puxa aí uma nossa composição aí de vagões para transporte de pessoas e também transporte aí de materiais, né? Também, claro, se adotou aí na navegação, barcos de transporte, de carga, barcos de guerra também, alguns modelos. Esse aqui a gente vê também nos filmes de Bang Bang, né? Assim, os cassinos do Mississippi, né? Os cassinos flutuantes, e alguns modelos da roda, do giro da roda aí na embarcação, né? E se provou de boa utilidade o Titanic, né? Se vocês assistirem aí o filme aí do Titanic, vocês vão ver várias cenas ali do pessoal nas caldeiras ali alimentando o grande motor a vapor. E esse motor aqui é um pouco diferente, ele tem pistões que vão girar um eixo de hélice, né? Diferente daquele outro que era um motor que girava pás. Também se tentou utilizar no automóvel, nos veículos automotores aqui, mas não se provou muito bom porque tinha autonomia baixa, você tinha que ter um grande reservatório de água, tornava ele muito pesado, reservatório de combustível também. Então não se provou, mas foi uma maneira aí de começar a tentar se eliminar a força animal, né, os cavalos aí, no meio de transporte urbano, que logo em seguida foi também começado a desenvolver o elétrico, né, o veículo elétrico, depois a combustível, o álcool, o etanol, finalmente aí a gasolina, já no começo do século XX, aí, o Henry Ford, né, popularizou o motor a gasolina. Hoje em dia a gente ainda pode usar para motores, principalmente para geração de energia elétrica, né, turbinas a vapor, né, mas a grande aplicação são processos onde eu preciso ter um aquecimento mais barato. Tá? Então, por exemplo, aqui o cozimento de alimentos, esse panelão aqui da esquerda consegue cozinhar 100 kg de arroz, né, nas estufas e autoclaves para esterilização, para aquecimento, para processos industriais também de alimentos, na pasteurização, na processos de cozimento mesmo, aí, de desidratação, também se usa aqui o vapor. Então, qual é o princípio? Né? Vamos abordar aqui pela panela de pressão. Né? A caldeira não é exatamente uma panela, né? Apesar dela poder gerar vapor para um processo de cocção de alimentos, não é exatamente uma panela. Mas essa panela aqui que a gente tem na nossa casa, como é que ela funciona? Né? E por que ela cozinha o alimento mais rápido do que a panela comum? O princípio aqui é de você aumentar a temperatura do líquido. Então, quando você coloca ali batatas, vamos ver uma coisa mais difícil de cozinhar, aí, feijão, carne, né? Você pressuriza
A água não vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius, como ela normalmente entra na pressão atmosférica. Se eu tiver a pressão um pouco maior do que a atmosférica, essa temperatura também vai ser um pouco maior. Daí a economia, né, de eu estar tendo um cozimento mais rápido. Né? Isso é explicado aqui pela lei de Boyle, também conhecida como equação dos gases ideais. Né? Então, pressão vezes volume é igual a massa vezes a constante dos gases ideais vezes a temperatura. A água não é exatamente um gás, mas eu consigo gaseificar ela. Se ela estiver na forma de vapor, principalmente o vapor saturado seco, vai se comportar como um gás. Então, o que a gente vê aqui nessa equação? Se eu aumentar a temperatura para manter a igualdade, a temperatura está aqui no lado direito da igualdade, deixa eu passar o meu mouse aqui. Se eu aumentar aqui essa temperatura e não aumentar o volume, eu vou ter que aumentar a pressão. Se eu aumentar a temperatura e o volume aumentar, a pressão não aumenta. Tá? Então, se eu tiver uma expansão, né, a pressão não vai aumentar, se mantém na pressão atmosférica, e porque eu estou aumentando o volume, no caso da panela quando está aberta, né, eu estou mandando esse vapor para a atmosfera, né, então estou expandindo bem ele em volume ali, não vou aumentar a pressão. Mas se eu manter o volume constante, que é o caso de um reservatório, essa panela aqui, ou de uma caldeira, vou aumentar também a pressão. Se essa temperatura for aumentando indefinidamente, né, e a massa aqui for constante, a constante dos gases já é constante, né, mas se a massa for constante e essa temperatura, então eu posso chegar a uma pressão crítica, se o volume não aumentar, e explodir a panela. Para isso a gente tem que ter dispositivos de controle de pressão. E o meu sistema aqui, a minha caldeira, ela tem que ter uma termorregulação, né? Assim, como manter essa temperatura e à medida que eu vou retirando essa massa, porque eu vou tirando esse vapor para o consumo, eu posso ter que aumentar aqui a temperatura para poder gerar mais vapor. E eu posso ter que repor essa massa também, vou ter que repor, né? Essa massa com água fria ali na caldeira ou uma água pré-aquecida, né? Então tem os sistemas de controle para isso. E o grande sistema de segurança aqui é o controle de pressão. Se a pressão subir acima do permitido, eu tenho que diminuir essa pressão. Tá? Então vamos ver que dispositivos são esses. Outra coisa é que com os anos, né, essa panela aí, ela pode se corroer, pode se degradar, pode entrar em fadiga térmica também, do metal ali, entrar em fadiga. Então eu tenho que ter inspeções para me garantir que ela ainda aguenta aquela pressão projetada para o trabalho dela. A caldeira mais simples é a elétrica, se usa muito aqui em hotéis, por exemplo, está um pouco consumo de vapor, né? Mas se lembre que a eletricidade é uma forma de energia cara, né? Porque eu já tive que converter ela a partir de outras formas de energia. Tive que transportar essa eletricidade. Então eu tenho perdas aí, tenho custos, né? Então se usa a caldeira elétrica normalmente para dar partida num sistema. E aí se usa a caldeira aí sim a combustível líquido, aí o óleo de baixo ponto de fulgor, o BPF, ou até o gás natural, aí, o metano. Né? Algumas usam diesel também, mas o diesel também não é barato. Né? Posso usar outras formas de combustíveis, como a gente vai ver aí mais para frente. A proporção de tamanho de uma caldeira elétrica é essa aí do lado desse bonequinho aí. Tá? Não é algo muito grande, não. E lembrando, né, que ela vai gerar um volume de vapor pequeno, veja que ela tem um reservatório ali pequeno também. Já a mais popular aqui, a mais utilizada no médio porte aí, é a caldeira flamo-tubular, a caldeira tubo de fogo. Então, como ela funciona? Eu faço passar o fogo por dentro de tubos e por fora desses tubos eu vou ter a água e, consequentemente, gerar aí o vapor por troca térmica. Tá? Então a proporção, está ali o bonequinho em pé ali do lado da caldeira, já é um pouco maior, né? Eu vou ter que ter um volume maior para ter essa troca de calor aí entre os tubos e a água, diferente da elétrica, que é o contato com uma resistência elétrica. Tá? Então esses tubos, eles dão várias voltas aí nesse corpo, aí, nesse tubo central, nesse reservatório aí da caldeira, né? Então entra ali a chama no tubo com um diâmetro maior e volta por outros tubos aqui até sair ali na chaminé. Né?
E é claro que a caldeira tem que ter um isolamento térmico, eu tenho que ter aqui uma eficiência térmica, eu não posso perder o calor, né? Então temos que ter aí alguns estudos. Ali em cima dá para ver os pressostatos, ali também o manômetro que indica a pressão e a saída de vapor, né? E ela tem também um dispositivo, vamos ver numa outra figura melhor ali, um dispositivo de sobrepressão. Tá? Esse pressostato é o que vai regular a chama. Vou mandar mais combustível, menos combustível, vou desligar aqui a chama. Se a pressão cai, a gente só armazena mesmo o vapor que eu estou consumindo, tá? Porque a partir do momento que eu gero vapor, ele já começa a resfriar, né? Então, se eu não consumir, vou perder essa energia que eu gastei para aquecer. Tá? Aqui uma caldeira a lenha, você tem uma fornalha ali, e por dentro dos tubos lá, até a exaustão lá, vai passar esses gases quentes e aí eu vou ter esse aproveitamento dessa troca térmica. Também é uma flama tubular. Aqui sou eu numa caldeira aqui do IFRN, lá no campus Currais Novos, né? Nosso campus Currais Novos tem uma usina de laticínio, né? E essa é uma caldeira a gás. E esse tanque que vocês veem preto ali atrás do professor ali é o reservatório de água de caldeira. Toda a caldeira, né, pela NR13 aqui, ela tem que ter uma placa de identificação. Essa daí é a identificação da nossa, já é antiga essa fotografia, né? Então tem que identificar o fabricante, também o tipo de caldeira, alguns dados aí, pressão de trabalho, como a norma prevê. Aqui é o queimador, né, a entrada. Eu abri aqui a caldeira para mostrar os tubos, ó, aqui já entra. Ela não tem essa caldeira como a menor, ela não tem um tubo maior central, né? Então ela vai e não volta, aqui só os gases só vão e já saem no fundo da caldeira lá na chaminé. Mas as maiores fazem um retorno, né? E temos ainda para maiores volumes, né, as caldeiras aquatubulares, ou tubo de água. E nesse caso aqui, o fogo passa por fora do tubo e a água e, consequentemente, a geração de vapor por dentro dos tubos. Se usa muito aqui nas usinas de geração elétrica, né, termoelétricas. Ó, esse sistema aqui, então, pode ser a queima de óleo, queima de gás, queima de biomassa, aí, por exemplo, o bagaço de cana, né? Se usa aí na indústria sucroalcooleira, né? Aproveita lá a biomassa do bagaço da cana para gerar o calor. E, inclusive, essas indústrias normalmente também geram muita eletricidade que vendem para as nossas concessionárias. Tá? Então, aqui tem a proporção de tamanho, ó, veja que ela é bem maior, né? A água tubular é bem maior do que a flama tubular. Esse vídeo aqui trata do funcionamento da caldeira, tem umas imagens internas bem realistas aí, vocês podem copiar, dar um pause aí, copiar esse link ou bipar aí nesse código QR Code para ir pro filme, né? Então a NR13 separa aqui as caldeiras em duas categorias, tá? Existem caldeiras fora dessas categorias? Existem. Deixa eu desligar aqui a minha câmera. Mas aí a gente diz que elas não são classificadas pela NR13, né? Mas se lembrem, claro, que lá na NR12, que trata de máquinas e equipamentos, a gente tem previsão sobre manutenção, sobre operação, né? Então vou ter que ter também um treinamento, mas não exatamente esse aqui prescrito pela NR13, com essa carga horária prescrita pela NR13, tá? E o conteúdo também que a NR13 manda. Aí a gente treinaria esse pessoal com a caldeira que opera aí abaixo de 60 kPa, treinaria pela NR12 simplesmente, né? E a manutenção também faria lá pela NR12, né? Se ela se encaixar em categoria A aqui, que é acima de 19,98 atmosferas, tá? 19, quase 20 aí atmosferas, 20 kg por centímetro quadrado, né? E tem um volume também maior do que 100 litros, ela vai ser mais rigorosa, né? Ela tem uma pressão maior, então tem que ter um cuidado maior. A categoria B, também entre 60 e 1960 kPa, entre 0,61 atmosferas e 19,98 atmosferas aí,
Então, e também tem que ter um volume superior a 6 metros cúbicos. Eu tenho que ter, gente, alguns cuidados aqui de segurança, claro, como a norma pede, né? Toda caldeira ela tem que ter registrada na sua placa de caldeira, no seu manual, já no seu, desde o seu projeto, a pressão máxima de trabalho admitida, PMTA. Essa pressão é determinada pelo fabricante e ao longo da vida, que uma caldeira dessa dura mais de 30 anos, aí, se for submetida à manutenção, ao longo da sua vida ela pode ter essa pressão reduzida. Eu posso ter lá o meu profissional habilitado, lá, normalmente um engenheiro mecânico, um engenheiro naval, fazendo testes ali, dizendo, não, essa caldeira não pode mais trabalhar com 15 quilos por centímetro quadrado, vai ter que trabalhar só com 8 quilos. Reduzir essa pressão máxima por fator de segurança estrutural mesmo. Essas manutenções e as inspeções, elas têm que ser conduzidas, né, pelo PH, aí, pelo profissional habilitado. Então, como a gente já viu em outros vídeos aí, a inspeção é o ato de comparar o real com o padrão. E essa inspeção, nem sempre ela é visual, ela pode usar equipamentos, ensaios não destrutivos, né? Equipamentos que me permitem a visão interior também aí. Posso ter que desmontar para poder fazer a inspeção mesmo, né? E ela pode aí requerer uma manutenção, tá? Por exemplo, um teste de pressão, a limpeza, substituição de componentes, regulagem das válvulas de segurança, de operação, do queimador, do alimentador aí de combustível, né? Então tem que ter tudo isso registrado no famoso prontuário da caldeira, antigamente a gente chamava de livro da caldeira, mas a norma agora permite que eu tenha um prontuário eletrônico, né? Então todas essas inspeções e manutenções têm que ser registradas, né? Existem dispositivos de segurança, né? Eu tenho que ter dispositivo que corte o fornecimento do combustível para evitar explosão, caso de emergência aí. Tem que ter dispositivos que tirem a pressão aí da caldeira, válvula de segurança, né? E claro, os dispositivos automáticos da caldeira, não imagine aí que eu vou ter um operador que vai ficar dirigindo essa caldeira como a gente dirige um automóvel, não. Ela tem função, ela tem operação automática, mas eu tenho que ter um operador monitorando tudo isso, né? Monitorando os indicadores, os manômetros e posso ter que intervir manualmente em algumas situações, mas a gente tem dispositivos automáticos aí de segurança. A água de caldeira não é a água que a gente bebe, tá? Não pode ser também uma água simplesmente industrial, que a gente usa em alguns casos aí para arrefecimento, né? Nesse caso tem que ser uma água com uma qualidade determinada para vapor, porque essa água pode corroer a tubulação, corroer a caldeira, entupir os tubos aí da caldeira e provocar explosão, que é tudo que a gente menos quer numa caldeira, tá? Então essa água tem que ser controlada dentro dos parâmetros físico-químicos. Então a gente faz ensaios dessa água, faz correção dessa água. Em grandes estações, né, a gente faz um tratamento grande aí, água desmin, né, água desmineralizada, com tratamento, senão ela vai corroer toda a tubulação e toda a caldeira. Tá? E aí tem que ter também uma responsabilidade técnica, aí, alguém da área de química, profissional e de química, responsável técnico por esse tratamento de água. Essa é uma válvula de segurança, tá? Eu vou mostrar como ela é por dentro. Então ela mantém a caldeira trabalhando no limite de pressão, abaixo, né, da pressão máxima de trabalho admissível ali. Se ela atingir essa pressão, a válvula abre, joga o vapor fora para realmente despressurizar e tirar aqui o risco de explosão dessa caldeira. Ela funciona assim, tem uma mola que a gente regula a tensão dessa mola na pressão que a gente quer que ela atue, né? Então, normalmente um pouco abaixo da pressão máxima de trabalho admissível, que já é um pouco abaixo da pressão de teste, né, de projeto da caldeira por medidas de segurança. Então aí está mostrando uma pressão bem elevada, aí 100 atmosferas, né, para vapor. Isso é uma pressão já alta. Tá? 107 kg, lembrando que 1 kg por centímetro quadrado é uma atmosfera. Né? E também você tem que ter essa noção do que é uma pressão absoluta e uma pressão manométrica. Quando você lê no manômetro ali, você vai ler a pressão manométrica, que ela desconta a pressão atmosférica. Então é a pressão que está acima da atmosfera. Então se você lê 107 no manômetro é porque
eu tenho 108 de pressão absoluta, né? E o meu sistema tem que ser projetado para essa pressão, né? Essa pressão total aí, para não ter colapso, né? Danos aí dos meus elementos estruturais. Esse vídeo, vou passar aqui também, vocês podem bipar aí ou copiar esse endereço aí do link. Ele tem ele está sublinhado porque ele está no formato link, mas ali naquele espaço é uma caixa baixa ali, um traço caixa baixa, né? Então aí esse vídeo mostra o teste de uma válvula dessa de pressão, de controle de pressão. Tá? A inspeção periódica, que ela vai ser constituída por exame interno e externo, né, ela deve ser executada nos seguintes prazos máximos, aí, ó, a cada 1 ano, 12 meses, tanto para a categoria A quanto a B, e a cada 15 meses, se for para caldeiras de recuperação de álcalis, né, de qualquer categoria. Os álcalis são as bases fortes, né? E 24 meses para a categoria A, desde que nos 12 meses sejam testadas as pressões de abertura. Posso levar até 24 meses essa inspeção interna e externa, desde que a cada 12 meses a gente faça o teste da pressão de abertura e das válvulas de segurança. E existem ensaios não destrutivos, por exemplo, esse aí é o de partículas magnéticas, ele está segurando na mão esquerda aí, o funcionário está segurando um eletroímã, né? Então você tem uma suspeita de fissura que não seja superficial, você quer ensaiar se existe alguma fissura naquela superfície, você espalha partículas de ferro e encosta esse eletroímã aí na peça, na chapa nesse caso aí, né? E aí as correntes vai formar um desenho, né? E eu consigo ver se tem um defeito ali, uma falha interna, né? Uma fissura, uma trinca. Outro ensaio que a gente pode estar usando, principalmente nas soldas aí, que é o produto da soldagem, é o raio-x, né? Ensaio de raio-x. Também o ultrassom, nesse caso aqui está fazendo ultrassom, se usa muito na indústria naval para ver espessura de chapa. Também para defeitos superficiais, os líquidos penetrantes. Então, como funciona? Eu tenho primeiro um líquido que vai limpar a superfície, depois eu aplico o líquido penetrante, retiro o excesso dele e depois eu aplico um pó revelador. E aí se eu tiver trincas de superfície vai aparecer, né? Tá? Esse caso aí desse flange. O antigo livro de caldeira, que era um livro mesmo que se comprava em papelaria com folhas numeradas, né? Ele já pode ser substituído por um prontuário eletrônico, como os outros equipamentos da NR12. Tá? Então, especificação dos materiais, dos desenhos, demais dados necessários para o monitoramento da vida da caldeira, os desenhos técnicos, né? Características funcionais, dados dos dispositivos de segurança e várias outras, e todos os registros, relatórios de inspeção de caldeira, as ocorrências, né, dessa caldeira, as anomalias aí que possam ter ocorrido, os registros dos testes, né, das válvulas de segurança também. Quem é que pode operar uma caldeira? Então a NR13 ela não transferiu lá para a NR12, que é a norma de máquinas e equipamentos, essa especificação não, ela manteve aqui, pelo menos nessa última versão que a gente está utilizando agora, o curso de 40 horas e tem o currículo do curso ali. A diferença é que se for uma caldeira classe A, você vai ter que fazer um estágio, uma prática profissional de 80 horas e a classe B um pouco menor, 60 horas. Então imagine que eu quero dar um curso lá de operador de uma caldeira que não é nem classe A nem classe B, ela tem uma pressão menor. Então eu vou lá para a NR12, né, e posso usar esse currículo aqui, mas aí não vai ser necessário esse estágio, né? Posso usar o currículo aqui do básico aqui desse curso, com a carga horária menor também, para treinar lá, preparar lá um operador, né? É importante todo equipamento, toda máquina que gere risco, a gente ter a capacitação do funcionário ali, do operador, para evitar acidentes. Outra coisa, esse operador, além de treinado, ele tem que ser autorizado, né, a executar esse trabalho ali. É muito comum a operação de caldeira trabalhar 24 horas por dia, né? Então a gente tem turnos aí de trabalho e esses operadores de cada turno têm que ter a qualificação, a capacitação. E importante aqui é que a norma exige o ensino médio. Então
não é qualquer pessoa que eu vou poder capacitar. Tá? Tem que ter o ensino médio e, é claro, porque esses conhecimentos de pressão, de temperatura, de transferência de calor, aí, de transmissão de calor, exigem um conhecimento mais elevado aqui. Ok, então essa primeira parte, né, de caldeira, esse vídeo, que vocês leiam a norma, ela é bem detalhada, né, de primeira parte, e em outro vídeo a gente vai abordar os vasos sob pressão, os tanques e também as tubulações. Ok, muito obrigado pela atenção.